Muito, vamos falar. Próxima notícia, então, nosso editor está pedindo aqui. E depois de muita luta, muito escolher aquele vice do Flávio Bolsonaro, Alfredo Gaspar, já tem algumas polêmicas rolando em relação a ele. Porque a política aqui, não sei como é que eu queria. Cara, eu queria muito ver como é que é a política lá fora. Enfim. Mas aqui no Brasil, é tempo de política, Paulo. O que eles começam a fazer? A escavar. O que esse cara fez antes? Qual que é a história dele, né? Agora, se é verdade ou não, não interessa, mas vamos escavar, vamos parecer que é verdade para ferrar o amiguinho. É mais ou menos o que tá acontecendo na história aqui, né, Paula? Um vai achando a história do outro e vai acobertando a história do outro e vai tentando acusar o outro de alguma coisa do passado. E foi exatamente isso que aconteceu. A nossa notícia é a seguinte: o STF manda Soraya e Lindbergh explicarem a acusação contra o vice de Flávio. Acabou de ser anunciado. Apesar dessa história ser antiga, desenterraram essa história de uma acusação grave, muito grave em relação ao Alfredo Gaspar. Porque aqui, se a gente continua no enunciado da notícia, parlamentares afirmam, eles, Soraya e Lindbergh, que receberam documentos relatando suposto estupro envolvendo o deputado Alfredo Gaspar. O que aconteceu? 2017, tem até uma tabelinha aqui, se quiser colocar. 2017 ou 2018 teve, então, essa acusação. O que aconteceu? Teria uma menina de 13 anos teria sido estuprada e ela teria engravidado. Sim. E daí, o Alfredo estaria envolvido nisso. Então, em março desse ano aqui, cadê aquela tabelinha ali com as informações? Basicamente, em março deste ano, essa acusação veio à tona justamente naquele último dia da CPMI do INSS. Exatamente. E aí aconteceu isso. Aquele dia da CPMI do INSS, que a gente sabe que essa CPMI foi palco também para muito palanque ali, discussão de vários senadores ali, dos parlamentares. E aí, quando a gente vê que uma coisa não está indo muito bem aqui no Brasil, aí de repente colocaram essa história à frente. Aconteceu isso. Pois é, então. E nesse dia, que foi no dia 27 de março, a Soraya e Lindbergh levaram essa acusação lá. E no mesmo dia, inclusive o Lindbergh chama o Alfredo de estuprador e o Alfredo reage falando que ele é corrupto e tudo mais. O que acontece? No dia 15, então, a PF pede autorização ao STF para investigar. E o Gilmar Mendes, então, vai lá na PGR e fala assim, investiga. Dia 23 de abril, poucos dias depois, o Alfredo Gaspar entrega, então, material e exame de DNA. Olha só, 4 meses atrás, certo? O material foi coletado, mas não há confirmação pública de que a comparação tenha sido realizada. Aí agora, dia 5 de agosto, ou seja, nessa semana, Gaspar foi anunciado como vice do Flávio. Um dia depois, o Lindbergh diz que apenas encaminhou a denúncia e, segundo Sóstenes, não obteve provas. Ou seja, jogaram a merda no ventilador, mas parece que não tem nada. Então agora, ontem, porque hoje é dia 7, ontem no dia 6, o STF cobra mais informações dos acusadores. Vamos passar o vídeo? A gente tem 2 vídeos exatamente do dia que o Lindbergh e a Soraya fazem essa acusação contra Alfredo Gaspar. Roda o primeiro vídeo. Eu fui procurado e a senadora também tem essas informações de denúncias gravíssimas. E nós acabamos de protocolar na Polícia Federal uma notícia de fato. Nós estamos preservando nomes aqui desse processo. Vai ter um anexo. A gente está aqui preservando os nomes das vítimas. Esse vídeo foi aqui, ó, no dia 27 de março deste ano. Logo no dia, foi no mesmo dia ou no dia seguinte? Sim, no mesmo Porque dia. eles tretaram no mesmo dia, isso, né? Isso, no mesmo dia. Mas daí, então, o Alfredo Gaspar fala isso aqui, ó. Vocês ouviram o que eu disse. Um primo meu, que é juiz, teve um relacionamento com uma funcionária doméstica. Quando ele ainda era adolescente, ela também. Ele reconheceu essa filha. A filha não está registrada, mas ele paga pensão à neta. Aqui está o exame de DNA dessa pessoa. Olha aí, a gente viu o vídeo então do Alfredo Gaspar, atual vice do Flávio Bolsonaro, anunciado nessa semana, ele dando justamente essa explicação, falando que essa denúncia de estupro, essa acusação, ela é infundada, porque na verdade quem
tem essa denúncia, tudo o que aconteceu foi um primo dele que engravidou uma moça e tudo mais lá atrás. E que ele não tem nada a ver com isso. E só para deixar claro, Alfredo Gaspar era o relator da CPMI do INSS exatamente nesse dia que a gente vê esse vídeo. E aí o que acontece? O assunto nem tinha a ver, né? O assunto nem tinha a ver. E ele, inclusive, havia indiciado o filho do Lula, que a gente sabe que está envolvido aí, está sendo indiciado justamente por conta desse crime, esse escândalo do INSS. Ou seja, o que está acontecendo? O que está acontecendo que é interessante, não é? Que assim que o nome do Lulinha foi dito ali nessa CPMI, sim, nossa, mas aconteceu de tudo. Teve quebra-pau, lembra? Exatamente. Galera saindo na mão, nego caindo no chão, foi um... Então, assim, a gente começa a pensar assim, mas será que tem alguma coisa a ver? Só porque o nome do Lulinha foi dito, então talvez eles tenham aventado essa hipótese desse possível estupro que não tem prova nenhuma. Até, tá correndo, tá? Não tô falando que não é, que claro, o Alfredo não tem nada a ver, não. Ainda tá sendo investigado. Mas por quê? Mas é muito grave. Então agora o STF deu 15 dias para ver se isso é verdade mesmo ou não. Porque há 4 meses já teve a coleta do DNA do Alfredo. Por que há 4 meses ainda não apareceu a resposta? O que aconteceu? Exatamente. E há vários pontos também a serem discutidos em relação a isso, porque o Alfredo Gaspar, além de relator da CPMI do INSS, ele é promotor de justiça também. Então ele vem justamente com esse caso debaixo do braço para serviço, o caso do INSS debaixo do braço para serviço do Flávio Bolsonaro. A gente sabe que isso pode deixar a esquerda muito mais vulnerável. E tem mais, dentro da própria direita existe uma espécie de indignação em relação ao nome do Alfredo Gaspar, justamente por causa desse caso. Então, nos últimos dias, depois que esse caso foi ventilado novamente, a própria direita bolsonarista pensou de alguma forma se poderia trocar esse nome. Entendeu? Se talvez trocar o nome do Alfredo seria uma possibilidade. E aí outros líderes do PL falaram, não, vamos deixar o Alfredo traz essa credibilidade pra gente. E olha como a gente conversou essa semana sobre isso. Eu falei pra você que pode ser uma estratégia. Caso o Alfredo Gaspar seja realmente livrado dessa acusação, ele realmente não tenha culpa neste cartório, olha essa estratégia da direita aí, do Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro, de colocar ele como vice. Eu não sei se exatamente é uma estratégia, mas seria um efeito colateral muito interessante. Seria uma boa carta na manga. Seria ótimo, um efeito colateral, porque daí se prova que ele é realmente inocente. Nossa, aí o PT, a esquerda vai ficar, meu Deus, o que a gente fez? Agora o negócio é o seguinte, você quer treta, Paula? Você quer treta na política? Você quer. Eu tô perguntando, você quer treta ou não? Eu não gosto de treta na política, mas se tem, a gente traz aqui, é bom às vezes, então, né? A gente quer o negócio pegando fogo, a gente quer pegar... Agora, a gente quer o negócio pegando fogo na lealdade. Sim. Nas regras, nas 4 linhas. Porque exatamente. Senão, com esse tipo de coisa, aí você não sabe nem o motivo pelo qual você tá votando. Você tá votando porque você, na verdade, quer que o outro saia. Não é porque você tá votando porque você quer que aquela pessoa seja eleita. Não, é porque você tá fazendo uma política pra tirar o outro. Exatamente. Porque você é menos... Porque você é melhor do que ele. Cara, isso aqui, cara... É cada um pensando no seu próprio umbigo e legislando em causa própria. Essa é a política aqui no Brasil. E a gente vai descobrir, possivelmente, nos próximos dias, quem tem razão em relação a esse caso. Se é Alfredo Gaspar que tem razão ou os dois que fazem a acusação. Caso essa acusação seja infundada, os dois vão ter que responder. Já está sendo aberta até uma cassação em relação aos mandatos. Ou seja, a pergunta não é quem tem razão, se é a Paula Nobre ou o Oscar Filho. Nesse caso, a gente não tá nem aí. É aqui, ó. Resolvam. Entre eles. Resolvam e tragam a circunstância aqui pra gente, a resposta que a gente vai dizer aqui quem tem razão. Tem até exame de DNA foi mostrado. Cara, tá virando ratinho. Vem por falar em ratinho. A política nacional tá virando um programa do ratinho, cara. E que loucura.